Em 1957, o mundo ainda não havia conhecido Star Trek ou Star Wars, e as teorias da conspiração envolvendo a queda de um UFO em Roswell não viriam à tona por pelo menos mais 20 anos. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética havia apenas começado, e a NASA ainda não existia. Foi nesse contexto que Cynthia Appleton, uma dona de casa, revelou um encontro com um alienígena vindo de Vênus. Cynthia Appleton tinha 27 anos em 1957. Depois de deixar um serviço voluntário alguns anos antes, ela se casou com Ronald Appleton e eles acabaram se estabelecendo na Fenton Road, em Birmingham, uma grande cidade inglesa. Até 1957, os Appletons viveram vidas normais. Ronald trabalhava duro como metalúrgico para sustentar sua família, além de Cynthia, as suas duas filhas, Susan, nascida em 1955, e Janice, que nasceu em 1957. Era apenas um dia comum de inverno, em 19 de novembro de 1957, com Cynthia cuidando da sua rotina doméstica. Então, logo após o almoço, sua visão de mundo foi completamente transformada. Menos de 2 meses depois, numa entrevista ao jornal Birmingham Evening Dispatch, Cynthia deu o primeiro relato público do que havia acontecido. Ela conta que era o início da tarde e que suas filhas estavam descansando, quando se dirigiu para a sala onde a bebê dormia em seu carrinho. Lá, a poucos metros de distância, ela viu um humanoide esbelto, de pele branca, com cabelos loiros. Segundo Cynthia, ele era igual a qualquer ser humano, exceto por usar uma espécie de cúpula sobre a sua cabeça e um macacão justo prateado. Ao vê-lo, ela ficou completamente paralisada, de tão aterrorizada, até o momento que a entidade começou a falar. Ele disse que estávamos realizando voos espaciais de forma errada e que os homens do seu mundo, que ele não nomeou, viriam para a Terra antes que chegássemos ao mundo deles. Essa declaração pública inicial foi, no entanto, apenas um esboço mais simples das experiências de Cynthia, que se desenvolveram ao longo de um período de 3 anos. Segundo a autora e ufóloga Jenny Randles, parece que alguns eventos estranhos começaram em 16 de novembro, quando Cynthia sofreu um apagão enquanto fazia o trabalho doméstico. Isso, seus visitantes mais tarde a informaram, foi uma tentativa frustrada de contato. Já o contato de 19 de novembro começou quando Cynthia notou uma espécie de atmosfera que parecia uma escuridão de cor rosa se materializando do lado de fora da sua casa. A luz não parecia penetrar na sala de estar. Então, a entidade apareceu na sala do nada e a luz voltou ao normal. Cynthia descreveu que a entidade se comunicou por telepatia dizendo: "Não tenha medo." Seguido por esse meio, a entidade disse a ela que ele era de outro mundo, mas não queria assumir o controle do nosso mundo, apenas que desejava viver em harmonia conosco, mas que isso não seria possível até que parássemos todas as guerras. A entidade prossegue afirmando que tinha conhecimento que nossos experimentos de voos espaciais estavam ocorrendo e que, segundo ele, eram para alcançá-los, mas que os métodos usados eram fundamentalmente errados. Seus cientistas estão lutando contra a maior força da gravidade, indo direto para cima. Vocês deveriam viajar com uma atitude lateral, disse a entidade. Após dizer isso, o ser lentamente abriu os braços e uma espécie de TV apareceu no espaço entre eles. Parecia ser uma imagem holográfica, algo desconhecido na década de 1950, em 3 dimensões e em cores. Por algum motivo, Cynthia ficou mais impressionada com a cor do que com qualquer outra coisa na manifestação. A imagem viva, como ela a chamou, mostrava um disco voador clássico com borda plana e cúpula transparente. Em sua parte inferior havia 3 meias esferas.
Ela comentou: essas naves espaciais eram como nada que eu já tinha visto na minha vida antes. Elas pareciam decolar e pairar no espaço por 2 ou 3 segundos. Iam para a esquerda e então iam muito rapidamente para a direita. A entidade inclusive mostrou a Cynthia a fonte de energia do disco, que ela chegou a desenhar. Seu esboço retratava um cubo central com uma série de braços curvos como raios. Eles, segundo ela foi informada, giravam e coletavam energia da atmosfera. A entidade então revela: seu maior poder está sob o mar. Ele está lá em grande quantidade, apenas para ser tomado. Ele também revela ter vindo de Ghaznavar, que nós chamamos de Vênus, e que retornaria. O aparelho de TV holográfico então piscou e, junto com a entidade, desapareceu. Cynthia afirmou que a entidade não parecia uma visão, e que ele realmente parecia estar lá porque havia uma profundidade tridimensional e ela não conseguia ver através dele. Depois que ele desapareceu, Cynthia notou que a entidade estava sobre uma folha de jornal que havia sido jogada no chão e que agora tinha uma marca de queimadura. Infelizmente, essa evidência física foi levada por repórteres do Birmingham Evening Gazette e não se soube mais nada sobre ela. Logo após esse contato inicial, Cynthia foi abordada pelo reverendo Tilley, vigário de Polwick, perto de Worcester. Tilley fez várias visitas à casa dela no final de 1957 e início de 1958, e em 12 de janeiro de 1958 fez das suas experiências o foco do seu sermão de domingo. A congregação de Tilley pode ter ficado um tanto surpresa quando ele lhes disse: se vocês se deterem ao trabalho como eu, de estudar muito profundamente, vocês não podem, se tiverem uma mente honesta, aberta e sincera, rever a massa de evidências de todo o mundo de que homens diferentes de nós existem e refutar essas evidências. Eu acredito que eles existem pelo que vale a pena e suas visitas à Terra são como a estrela de Belém. O vigário continuou: sinto-me muito grato por ter tido a chance de sentar com ela em sua cozinha e conversar sobre isso. Uma mão mais alta do que a minha me levou até lá. Esses homens disseram a essa mulher que superaram a guerra, a pobreza e a doença, e que passaram pelos mesmos estágios que nós desse mundo. Eles vieram com uma mensagem de fraternidade e amor. Eles querem nos ajudar. Em 7 de janeiro, alguns dias antes do sermão do reverendo Tilley, Cynthia recebeu a segunda visita do venusiano. Mais uma vez, ele apareceu de repente, acompanhado por uma explosão de luz tingida de rosa. Mas desta vez ele trouxe outra entidade, a quem ele descreveu como seu superior. Nenhum dos dois usava capacetes e Cynthia agora podia ver que seu primeiro visitante usava seu cabelo loiro na altura dos ombros, enquanto seu superior tinha o cabelo mais curto, castanho e encaracolado. Eles explicaram que ondas cerebrais especiais eram o que permitiam seus contatos com ela, e que suas aparições não eram físicas, mas uma projeção. Em visitas subsequentes, os venusianos, além de se apresentarem macacões prateados, usavam ternos pretos e chapéus. Eles também evitaram a materialização em favor de um meio de transporte mais convencional, chegando num grande carro preto, com janelas escuras. Em certa ocasião, os venusianos informaram Cynthia de que seu disco voador estava esperando por eles nas proximidades de Edimburgo. Em cada uma das 6 visitas que ela recebeu durante 1958, os alienígenas revelaram mais informações sobre si mesmos e suas crenças. Jane Randalls escreveu: ela foi informada de que o tempo não existia. Foi uma invenção filosófica da humanidade. Não conseguimos entender que toda a vida estava conectada em algum nível interno profundo, não separada como presumimos. Fatos científicos detalhados sobre a natureza dos átomos foram então transmitidos a ela.
Foi dito a ela que essa era a base para entender como curar o câncer, e uma cura completa foi explicada a ela, que envolvia mudar a taxa vibracional dos átomos em um nível subatômico. Mas Cynthia lutou para lembrar os termos usados quando tentou descrever isso. A física nuclear e o mundo subatômico claramente tinham um fascínio especial para os venusianos, e muitas conversas giravam em torno do assunto. Para eles, ciência e religião pareciam ser sinônimos, e estavam ansiosos para compartilhar sua versão do segredo do universo, dizendo a Cynthia: a própria divindade habita no coração e no núcleo do átomo. Ela disse a eles que era inútil revelar esse tipo de conhecimento técnico e filosófico detalhado para ela, porque ela simplesmente não entendia. Os venusianos ignoraram isso e continuaram as visitas e as informações sobre religião, política, condições no espaço sideral e diferenças raciais. Embora as entidades tenham dito a Cynthia em muitas ocasiões que não estava aparecendo para ela em forma física, em uma visita, um venusiano disse que havia queimado a mão e, estranhamente, pediu que ela a banhasse em água fervente, o que ela fez. Depois que ele saiu, ela notou um pedaço de pele no fundo da pia. Partes da pele foram posteriormente distribuídas a vários ufólogos, com um pedaço aparentemente sendo testado por cientistas na Universidade de Birmingham. Os testes foram inconclusivos, afirmando que aquele pedaço de pele não era humano, mas não podendo afirmar ser extraterrestre. O melhor palpite era que a amostra era de natureza animal, provavelmente de um porco. Patrick Kent, um repórter do Sunday People, perguntou à filha de 4 anos de Cynthia, Susan, se ela lembrava de algumas das visitas do venusiano. Como resposta, a menina disse que sim, lembrando-se de sua mãe lavando a mão de um homem com cabelo longo e engraçado. O contato com visitantes interplanetários teve um preço para Cynthia. Muitos dos seus amigos a abandonaram após os artigos de jornal, mas ela se manteve firme, insistindo que seus contatos eram genuínos. Certa vez, Cynthia teve uma visão de 2 asteroides colidindo e causando pânico e devastação generalizados na Terra. Isso, os venusianos disseram a ela, aconteceria em breve. A história de Cynthia seria apenas mais um relato de contato com seres de outro planeta, mas em 10 de maio de 1959, ela acabou se tornando notícia em todo o Reino Unido. O jornal Sunday People trazia a seguinte manchete: "Vou ter um bebê de Vênus", disse a senhora Cynthia Appleton. O repórter do Sunday People foi direto ao ponto e sugeriu que Cynthia poderia estar imaginando coisas, ao que ela retrucou: "Mas é verdade, e meu marido também acredita." Ela explicou como o venusiano havia lhe dado outras previsões e instruções sobre sua gravidez ainda não diagnosticada. Descobriu-se que a entidade havia entrado em contato com ela novamente em setembro de 1958, informando que ela estava grávida e que daria à luz no final de maio de 1959. A criança seria um menino que se tornaria líder dos homens aos 14 anos e deveria se chamar Matthew. Logo após essa visita do venusiano, Cynthia foi declarada grávida e ficou apreensiva quanto ao que poderia estar por vir. Os venusianos não estavam muito longe da realidade com suas profecias. Em 1º de junho de 1959, Cynthia entrou em um confinamento cósmico e, 2 minutos depois da meia-noite de 2 de junho, deu à luz. Conforme previsto, a criança era um menino com cabelos loiros. Os Appletons o chamavam de Matthew e ficaram encantados com seu presente de um mundo alienígena. Pouco depois do nascimento, Cynthia recebeu uma mensagem telepática avisando que seu amigo venusiano entraria em contato novamente em breve, dessa vez com um amigo do planeta Urano. Ron Appleton mais uma vez apoiou sua esposa, embora ele nunca tivesse visto os venusianos, já que eles sempre visitavam sua esposa quando ele estava fora. Então ele expressou um aviso severo ao visitante de Vênus: "Eu acredito em tudo que Cynthia me disse.
mas adoraria ter uma conversa com ele. Se ele aparecer, vou dizer que sou o pai de Matthew. Se ele não me der as respostas certas, vou quebrar suas características delicadas com um pé de cabra. Seu companheiro de Urano receberá o mesmo. Nada mais foi ouvido dos Appletons por mais de um ano. Pouco depois do primeiro aniversário de Matthew, em 1960, o jornal Empire News publicou a manchete: "O bebê de Vênus é normal", relatando que Matthew, de 13 meses, estava bem, embora a Sra. Appleton ainda não soubesse o que fazer com tudo isso. Ainda não havia sinal de que Matthew se tornaria um líder dos homens, mas a Sra. Appleton estava de olho nele. "Não sei o que eu esperava, mas não notei a menor coisa que pudesse ser tomada como um sinal", disse ela. Cynthia também estava preocupada que, desde o nascimento de Matthew, o contato com os venusianos tinha sido um tanto escasso. Ele costumava aparecer regularmente a cada 7 ou 8 semanas, disse ela. Quando ele saiu, depois de prever o nascimento de Matthew, ele disse que voltaria em breve, mas ele nunca mais voltou. Eu simplesmente não consigo entender. Então, em junho de 1960, o caso esfria. Os jornais nunca mais mencionaram a Sra. Appleton ou seu bebê de Vênus, e não houve nenhuma grande colisão entre dois asteroides, o que os venusianos haviam previsto. Matthew teria completado 14 anos em 1º de junho de 1973, o ano em que foi profetizado que ele se tornaria um líder dos homens. A história mostra que, até agora, ele parece não ter aceitado esse desafio. Desde o início dos anos de 1960, as publicações sobre UFOs frequentemente repetem a história do bebê de Vênus, mas sem acrescentar nada de relevante. Cynthia e Ron Appleton nunca mais foram encontrados. Uma busca no registro eleitoral no ano 2000 mostrou que havia apenas um Matthew Appleton na área de Birmingham, mas ele preferiu se manter no anonimato.